bom dia. Bom dia, professora. Tudo bem aí com vocês? Uhum. Então tá, vamos só aguardar um pouquinho mais, o pessoal tá chegando, tá? Vou admitindo aqui. Bom dia, professora. Bom dia, Enzo. Tudo bem, filho? Tudo? Eu vi que você ganhou um presente bem legal, foi? Que belezinha, gostei também. Ficou muito feliz? Ah, meu Deus. Pais, eles ficam mais felizes que os filhos. Sempre. Bom dia, povo. Oi, Matheus Emílio. Bom dia, Matheus Hidalgo. Tudo bem? Tudo bem? Matheus Emílio, você tá bem? A gente vai usar gramática hoje, aqui antes de eu acordar, eu tava procurando gramática e eu sempre guardo num lugar, junto com todos os materiais. Só que eu não achei gramática, eu tô tentando procurar. Só que já começou a aula. Você não achou a gramática? Quer dar uma olhadinha? Vai dar uma olhadinha. Quer dar uma olhadinha? Pode olhar, tá? Bom, enquanto isso eu vou falando de outras coisas, tá? Gente, nós falamos ontem sobre quadrinhos, estávamos numa aula de produção de texto, né? Falamos do autor, né? Do autor da Turma do Chachado, do criador, né? Do Chachado, da Marieta, do Zé Pequeno. Falamos dele, o Antônio Cedras, que já faleceu, vítima de um câncer, desde 2014, já faz 6 anos, mas que deixou uma obra bacana, né? Inspirado até na Turma da Mônica. Ele criou os personagens dele ao redor dele, né? No mundo em que ele nasceu, como era o mundo infantil da época, e ele se inspirando nisso, ele vai criando seus personagens. Atenção, inspirar-se não significa que vai ser exatamente a pessoa com quem ele conviveu. Como a Mônica, por exemplo, que é filha do Maurício de Souza, chama-se Mônica, a outra chama Magali. Elas são amigas na história em quadrinhos, mas na vida real a Mônica e a Magali são irmãs. E ele faz uma brincadeira, ele exagera nas características da pessoa. Então, por exemplo, o Cebolinha realmente existe. Ele realmente troca letras, mas não toda hora, o tempo todo, como o Cebolinha da historinha. Tá? Então, o Maurício, ele se inspirou naquele mundo ali e criou uns personagens com características marcantes, né? O cabelinho do Cebolinha para cima, tudo espetadinho e tal. Realmente, o Cebolinha tinha um cabelo espetado. Não eram só aqueles 5 fios que ele tem, não. Eram mais fios, acho que era cabelo mesmo, mas espetadinho. Então, nós temos que pensar que esse Chachado, também a Turma do Chachado, o Antônio Cedras também, ele criou a partir do que ele viu. E ele se inspirou naquelas pessoas e aí, então, marca com uma características básicas. Por exemplo, a Marieta não é a que vive corrigindo o português dos outros? Então, a Marieta era alguém lá na infância dele que ele via e que fazia isso mesmo, corrigia as pessoas porque ela era boa em português. Então, cada um dos personagens são criados na mente do autor a partir daquilo que ele vê. Tanto que o Otávio Cedras voltou na cidade dele para olhar tudo aquele mundo novamente, né? Observar com mais atenção para poder fazer as historinhas dele. Bom, aí a gente viu isso. Então, hoje nós não vamos falar deles. Vocês estão com o livro de gramática à mão? Respondam para mim. Tá fácil aí? Professora, como a casa da minha avó é aqui pertinho e a minha mãe tem que trabalhar, eu tenho que passar para casa da minha avó e eu acabei esquecendo o livro de gramática lá na minha casa. Bom, o livro, então tá. O livro de produção de texto estão com vocês? Todo mundo está com o de produção de texto aí? Sim. Sim, sim. Então vamos nele. Página 58. Página 58, produção de texto. Ó.
Bom, o nosso livro de produção de texto e o nosso livro Trilhas, eles seguem uma mesma sequência. Eles são semelhantes na sequência. Atenção, pessoal. Quem está sem o livro de gramática, amanhã, por favor, esteja com ele à mão, tá? Então, na aula de amanhã, quem está aí, que nem está na voz, que é a Alanis, né? Alanis? O pessoal que está guarda separado, já amanhã esteja com a gramática também à mão, tá certo? Hoje, então, nós vamos usar a produção de texto mais um pouco, para não criar problema para ninguém, todo mundo poder acompanhar, tá certo? Então, vocês estão me ouvindo? Apareçam, façam um positivo, mandem um sinal de fumaça, Sim. coisa. Tá? Ok. Então, vamos lá. A gente viu ali uma tirinha, a página 57, antes da gente ver a imagem dos personagens do Zé Pequeno e sua turma, tem uma tirinha do Zé Pequeno e sua turma. Então, estão desenhando uma paisagem, há coqueiros e uma rede, um sol. Depois há árvores frutíferas, depois há um bolo sendo terminado ali com lápis. E o último é o Zé Pequeno dizendo: adoro quando ele está de folga. Então, quem que está de folga ali? O desenhista, né? O cartunista. Então, quem está desenhando, no caso, é o Zé Pequeno. Essa brincadeira é muito feita pelo Maurício de Souza também, de colocar alguém desenhando os quadrinhos dele, né? Então, vocês vejam que a palavra folga, aí está escrito forga, porque é exatamente como eles conversam, com as variantes linguísticas regional e social, né? A pessoa, quanto mais culta, melhor ela pode falar, mais conhecimento de vocabulário ela tem. Quanto menos culta, menos conhecimento. Quando se vive em uma determinada região, é natural que todos pronunciem da mesma forma, tá? Então, forga, problema, né? Essas coisas são comuns, as palavras que a gente, dentro da gramática normativa, está errado, mas dentro da variante linguística é só uma variante, que se faz entender, embora não se pronuncie corretamente. Espera-se sempre que quem tem acesso à escola fale melhor, tenha um vocabulário mais amplo e melhor, né? Então, no caso do Zé Pequeno, assim como o Chico Bento, ele fala forga, né? E os demais também. Com certeza a Marieta deve corrigi-lo. Não é forga, é folga, né? Porque ela corrige o português dos outros. Bom, então ele faz uma tirinha ali com as coisas que ele gosta. O Zé Pequeno, ele tem uma característica de ser preguiçoso. Então, ele é meio Chico Bento mesmo, tá? Ele tem uma característica de ser preguiçoso. Então, olha só as coisas que ele desenha. As coisas que ele gosta. Uma rede para ficar deitadão ali, né? Frutas para se comer, sombra, né? Um bolo bem gostoso. Então, é o que ele desenhou, é o que ele gosta de viver, né? Ele aproveita a folga do cartunista e ele faz os desenhos. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, vai pular um pouquinho a 58 a 59 e nós vamos ali na página 62, tá? Na página 62. Linguagem verbal, não verbal e mista. E no livro Trilhas, tem também na página 16, linguagem verbal e não verbal e mista. Só que primeiro vamos falar do livro de produção de texto, tá bom? Levando em conta que nós ficamos alguns dias sem aulas de produção de texto, então vamos dar uma caminhada com ela, já que vocês estão com o livro aí. Então, a linguagem verbal é só a falada e a escrita. E eu quero participação de vocês, tá? Fica todo mundo dormindo, ninguém participa, ó. Então, aqui que eu tô vendo os Mateus, os dois, e o Enzo. Os demais não põe nem a carinha, eu quero todo mundo participando da aula. Vou começar a fazer perguntas, que aí vai valer nota para responder. Mesmo que responda errado, mas tem que aparecer. Não precisa pôr o rostinho, precisa ter voz, tá? Eu tenho que ouvir vocês.
Olha lá, a Alanis também tá ali, linda de fone. Então, olha só, aí na página 62, por que nós vamos falar disso? A gente está falando de quadrinho, porque tem tudo a ver, tá? O cartoon, os desenhos, em inglês o cartoon, ele é feito com a linguagem verbal às vezes, com a não verbal sempre, e às vezes mista, né? Então, a linguagem verbal e não verbal, elas caminham juntas no quadrinho. O que é linguagem verbal? Fala e escrita. No caso dos quadrinhos, é escrita. Todo o restante que representa só imagem é não verbal. A linguagem de sinais é não verbal. A gesticulação é não verbal, que uma coisa tem nada a ver com a outra. Uma coisa é a linguagem de sinais, outra coisa é a gesticulação. As imagens, os desenhos, as expressões faciais, tudo isso são linguagem não verbal. São as linguagens não verbais que nós usamos sempre. O quadrinho, então, por ter o desenho e a fala, apresenta a linguagem não verbal. No caso do quadrinho lá, que o Zé Pequeno está desenhando, a gente só tem a linguagem mista no final, quando aparece a imagem dele desenhando e ele falando. O restante é tudo não verbal, tá? Quando não tem nada escrito ou nada falado, é não verbal. Vamos pensar nos filmes antigos, aqueles filmes lá do tempo do Chaplin. Quem assistiu já alguns filmes do Charles Chaplin? Já assistiu, Alan? Série animada. Isso. Já assistiu, Enzo? Ainda não? Não, professora. Professora, eu assisti só algumas partes do filme. Porque o filme é muito antigo, então não tem como ser igual de hoje, tá, gente? É impossível. Ele criou aquilo tudo e o Chaplin, ele era muito inteligente, então ele fazia tudo. Ele atuava, ele dirigia, ele criava a história, ele era tudo. Normalmente, nos filmes dele, os primeiros principalmente, que ainda não havia fala, porque não tinha o sistema para colocar a fala lá no filme. Então, era só imagens. E preto e branco, óbvio, né? Porque naquela época não tinha colorido. Então, nós vamos pensar nos filmes que são só com linguagem não verbal. Mas lá no meio, às vezes, aparecia uma plaquinha escrita alguma coisa, dando alguma informação do que está acontecendo. E no mesmo dia, depois do almoço, está escrito alguma coisa na plaquinha. Então, aí já misturou-se um pouco da linguagem não verbal com a verbal. Então, ficou mista. Mas os primeiros filmes eram filmes que a gente chamava de filme mudo, tá? Filme mudo era só imagem. Então, linguagem não verbal, tá? Às vezes mista porque aparecia essa informaçãozinha lá no meio, tá? Não eram só os cartoons que eram assim. Quando nós lemos as histórias em quadrinho, nós vamos ter geralmente só imagem ou, na maioria das vezes, imagem e escrita. Então, são a linguagem verbal e a não verbal, que se chama mista, quando mistura as duas, tá? Então, vamos ler aí página 62, lá em cima. Linguagem verbal, não verbal e mista. Todo mundo com livro? Alguém está sem livro? Fala comigo agora. Tudo bem? Eu, professora. Gabriela, você não tem o livro de texto? É que eu tô da casa da minha avó. Ah. Pessoal, quando vai para casa da avó, leva material escolar. Faz uma caixa. Eu também tô sem. Tá bom, Luiz. Na verdade, eu não tô achando o meu. Tá. Quando vocês vão para casa de alguém, tio, vó, às vezes o pai e a mãe não moram na mesma casa, tem que ir para casa de um de outro, não tem problema. Faz uma caixa. Faz uma caixa de material e leva, tá? Tem que estar com material para assistir às aulas, para ficar melhor para vocês. Então, acompanhem. Você, Luísa, você, Gabi, que está sem o livro, preste atenção, então, tá? Então, a linguagem é algo que faz parte do ser humano. No nosso dia a dia, ela é empregada de diversas formas para estabelecer a comunicação. Gente, tá cada 9h40? Então tá. Quando fala ou escreve, o ser humano faz uso da chamada linguagem verbal, empregando para isso palavras.
Quando utilizamos imagens, danças, sons, gestos, expressões fisionômicas e cores para nos comunicar, fazemos uso da linguagem não verbal. Então, a gente lembra lá do semáforo com as cores. Ele diz alguma coisa sem ter nada escrito, sem ter ninguém falando, só pela cor, né? Quando usamos tanto a linguagem não verbal quanto a verbal, de modo que elas se complementem, estamos utilizando uma linguagem mista, que é muito comum nos quadrinhos, né, nos cartoons. Veja a seguir o cartoon que apresenta uma importante crítica sobre uma situação cotidiana. Para quem está com o livro aí, dê uma olhada nisso. Onde será que está tudo isso aí? Ele faz como se fosse uma caixinha, mas o que é isso aí? Esse pessoal todo aí. Onde será que se passa essa cena? Tem uma ideia, povo? Uma lata? Não. Ele faz em forma de uma lata, mas onde é que eles estão, será? São pessoas. Num ônibus. Num ônibus. Pode ser também num trem que a gente não usa aqui, mas, por exemplo, Rio e São Paulo tem muitos trens que vão para o subúrbio, etc. As pessoas vão de pé também segurando. Aí nos lembra bem um ônibus, porque tem o lugar para segurar é semelhante, né? Então ele fez um desenho como se ele estivesse abrindo uma lata, olha ali o abridor, né? E a lata se enrolando, a parte de cima, e dentro dessa lata, que lembra uma lata de sardinha, tá? Aquelas latinhas de sardinha, um mundo de pessoas segurando e todos ali em pé. Então, lembra um ônibus lotado. Então, a crítica é sobre isso, é sobre o transporte público lotado que as pessoas têm que andar, como se fossem sardinhas enlatadas. Perceberam a crítica? Ele faz uma comparação de um ônibus com uma lata de sardinha. Enzo, pode falar? Parece que eles estão no metrô também. Também. Mesma coisa. Olha só, então foi o Carlos que fez essa charge. Então, lembra que eu falei para vocês? Os cartoons são os desenhos. Tudo que é desenho é cartoon, tá? Tirinha, charge, né? As revistas em quadrinhos de bis são cartoons. Aí o cartoon é uma charge. O que é uma charge? É um desenho que faz uma crítica. E vejam que essa charge aí, esse cartoon, não tem nenhuma linguagem verbal. Vocês perceberam? A crítica é feita só com a imagem, comparando pessoas num ônibus, num metrô, num trem, a uma lata de sardinha lotada, apertada. Né? Porque dentro da lata de sardinha, a sardinha vem prensadinha ali, né? Bem juntinha. É a mesma coisa. Então, ele fez como se fosse uma lata, mas não é, mas simbolizando o ônibus como lata de sardinha. Tá? Vocês entenderam? Então, tudo é cartoon. Então, nós temos um cartunista aí, que é o Carlos, que é famoso, que fez esse desenho aí, criticando o transporte público. Tá? E a linguagem aí que pergunta que linguagem foi empregada, só a linguagem não verbal. Tá? Só a não verbal. Então, responda o número 1, a não verbal. Estão conseguindo acompanhar aí? Sim. Desejo que a imagem do cartoon remete a uma cena do cotidiano. Que cena? As pessoas no transporte público, né? As pessoas nos ônibus públicos. Pessoas nos transportes públicos em geral, porque eu falei de ônibus, falei de trem e vocês falaram de metrô, que é transporte público. Então, remete a pessoas no transporte público apertados como se fossem sardinhas. Pessoas no transporte público apertados como se fossem sardinhas. Qual crítica é possível identificar nesse cartoon? Que problema que é esse? Qual é o problema das pessoas andarem assim? Por que isso acontece? É a uma palavra só, superlotação dos transportes. Numa lata? Parece um ônibus. Desculpe, não ouvi. Pessoas que são sardinhas que estão no ônibus? Não. Ou no metrô?
A 2, você fala? Sim. Sim. A imagem do cartoon remete-se a uma cena do cotidiano. Qual cena? As pessoas do transporte público apertados como sardinha em lata. Entendeu? Sim, professora. Todos entenderam? Tudo certo aí? Matheus Emídio? Beleza? Matheus Hidalgo? Tudo certo? Não pegou? Não? Quer que eu repita? Quer que eu repita? Sim? Professora, Ah. o Gustavo Fonseca falou que saiu sozinho da aula e não tá conseguindo entrar de novo. Mas não tá aparecendo para mim. Tadinho. Fala para ele tentando. Bom, então a número 2 eu vou repetir, tá, Matheus Hidalgo? Tá? A imagem do cartoon remete-se a uma cena do cotidiano. Explique essa cena. Resposta. A cena de um transporte coletivo lotado com pessoas apertadas como se fossem sardinhas em lata. Com pessoas apertadas como se fossem sardinha em lata. Ok. Qual crítica é possível identificar? Então, aí número 3, o problema da superlotação do transporte público, né? O problema da superlotação do transporte público. Por quê? As pessoas andam com sardinha em lata. Esse é um problema, principalmente nesse momento de pandemia, né, gente? Eu sou ônibus lotado nessa pandemia, não tem onde ninguém ficar, um respira na cara do outro, todo mundo põe a mão onde o outro pôs. Então, já era um problema, agora ficou pior, né? Apesar Dos ônibus. 3 dias. Oi? 3. A3, o problema da superlotação do transporte público. Valeu. A maioria dos ônibus não são. Falam que são limpos, mas não. Porque quando os repórteres vão lá entrevistar, eles limpam, né? Mas quando eles não estão lá, não limpam. Pois é, mas tem que ter denúncia. Para isso, as pessoas têm que fazer escândalo, não brigar, xingar nem ofender, tá? Mas fazer assim, falar alto para as pessoas perceberem, olha, não foi feita a limpeza, isso aqui está sujo, está sendo noticiado que é feito, mas não está sendo, e eu vou denunciar. É assim que fala. Não pode ficar xingando as pessoas que trabalham lá, nem quebrando o ônibus, que isso não vai resolver. Não se faz entender dessa forma, né? Quando você fala a coisa certa, por isso que é necessário ter cultura e conhecimento para falar a coisa certa. Que isso? Isso aqui tá sujo, ninguém limpou? Não disseram que era para limpar? A ordem não é limpar? Por que vocês gostam de ter ver uma coisa que é outra? Tem que falar, né? As pessoas têm que perder esse medo de falar o que é verdade. Tem que ter medo de ofender. Ninguém vai estar ofendendo, vai estar brigando por um direito, tá? Então, pessoal, o que eu quis que vocês entendessem com isso aí? Primeiro, que existem 3 formas de se comunicar, de três maneiras. Só com a linguagem verbal, só com a linguagem não verbal ou com as duas. Tá? Que o cartoon é o desenho. E que o desenho faz tirinhas, faz gibis e faz charge. E que charge, nós tivemos um exemplo bem claro aí, é aquela que faz uma crítica. No caso, como está criticando a superlotação dos ônibus, isso é chamado de crítica social, que envolve a sociedade, por isso social, tá? Então, a crítica que envolve a sociedade, uma delas é essa, é o transporte público, o atendimento nos hospitais. Oi. Professora, Oi, pode falar. qual é o número 2? Que cena do cotidiano? A cena do transporte público lotado, como se fosse sardinha em lata. E a 3?
crítica da superlotação dos transportes públicos. Então, pessoal, agora vocês vão fazer para a tarefa, e essa tarefa eu vou corrigir só na semana que vem, tá bom? Vocês vão fazer página 58, cinquenta e 60 e a 61, número 6, só. Vai ficar lá no site, direitinho escrito para vocês, tá bom? Então, vocês vão fazer essa tarefa aí. Para segunda-feira, terça, para terça-feira. Ontem foi 22, dia 20, dia 30. 30/6. Não vou repetir. Para o dia 30/6, terça-feira, página 58, 59, 60 e 61, número 6, lá em cima. Tá ok? Essas atividades todas são sobre as tirinhas da turma do Chachado ali, tá? Aquela tirinha que o Zé Pequeno desenhou. Então, vocês vão fazer essa atividade, tá? Lembrando que o que é linguagem verbal, não verbal e mista, tá certo? Eu não tenho a hora aqui, tá na hora já? Professora, acaba 9h40, então acho que já. Alguém tá com o horário aí bem certinho? O meu tá errado. É 9h41. Sim, agora é 9h40. A gente vai encerrar aqui, então, tá certo? E eu quero que vocês tenham um dia lindo. E amanhã todo mundo com a gramática, por favor. Pode ser? Então tá. Beijo. Tchau, queridos. Tchau, professora. Tchau.